Eu quero cumprimentar a todos os amados presentes com a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs corajosos que venceram a batalha contra a chuva e a tempestade que insistiu em cair durante toda a noite, e glória a Deus por isso. Pode falar para quem está perto de você: parabéns, você fez a escolha certa. Fala aí, Marcão. Parabéns. Eu sei que não foi fácil para alguns, mas você fez a escolha certa, graças a Deus por isso, graças a Deus. Você não perde por estar aqui na casa de Deus, na presença de Deus, nesse lugar separado para estarmos em comunhão com o nosso Pai. Glória a Deus por isso. Por isso devemos valorizar esse momento tão especial. O título da nossa mensagem não é pegadinha para diretor de culto. Ele não está escrito errado. Na verdade, não é língua estranha, mas é língua estrangeira. Kintsukuroi. É uma palavra japonesa. E tem um significado bastante interessante quando a gente analisa que o tempo atual no qual nós vivemos é um momento onde as coisas são facilmente descartáveis. É muito comum as coisas terem hoje uma durabilidade muito pequena e também em função do próprio incentivo constante para o consumo, que é uma coisa que o tempo todo está presente por onde a gente vá. Mesmo que você não queira, de alguma forma você está sendo abordado para consumir. E para que você consuma, é importante que as coisas tenham uma certa durabilidade questionável, digamos assim, né? Geralmente elas duram somente até o último dia da garantia daquilo que você comprou. Se a garantia é de 12 meses, 12 meses é a garantia. O primeiro dia após os 12 meses, existe uma grande possibilidade de que você venha a ter problemas com aquilo que você comprou. Isso é muito comum, infelizmente, acontecer. E até por causa dessa cultura, talvez é muito fácil para a gente também nos desapegarmos com facilidade de muitas coisas. Estraga o equipamento, joga fora, compra outro. Estraga o celular, troca, joga fora, compra outro. Estragou um brinquedo, joga fora, depois ganha outro. A gente acaba sem perceber assimilando essa cultura. E vamos acumulando lixo, vamos acumulando aquilo que já não nos serve mais, às vezes por pequenas falhas, por pequenos detalhes, porque já nos apegamos àquilo e é mais fácil comprar outro. Os países mais desenvolvidos têm hoje um grande problema, que é o chamado lixo tecnológico. Grandes países da Ásia, mesmo da Europa, Estados Unidos, existem grandes lixões de tamanho absurdo, onde para muitas pessoas estão jogadas coisas que nem precisariam estar ali. Equipamentos eletrônicos, principalmente, se acumulando aos montes, computadores, televisores, eletrodomésticos, porque é fácil você descartar. A cultura do consertar as coisas se perdeu um pouco. São poucas as pessoas que têm esse hábito e essa cultura. Só para fazer uma pesquisa rápida aqui, quem é que gosta, que tem esse hobby, assim, que gosta de consertar as coisas? Que investe um certo tempo para consertar? Olha, nós temos gente aqui, ó. Eu conheço de perto o vovô Jairo ali, o Aldo, que bom, assim, tem gente que gosta disso. Até as crianças lá em casa, quando alguma coisa quebra, eles falam assim, desde pequenininho, leva para o vovô Jairo que ele conserta. É uma questão assim, às vezes um hábito, uma cultura, tem pessoas que têm facilidade para isso. Agora, essa palavra kintsukuroi é uma palavra da cultura japonesa associada a quem trabalha com cerâmica. Não sei se é o teu caso, não sei se você já conhecia essa expressão, essa palavra. Especificamente, o significado dessa palavra é a arte de reparar cerâmicas quebradas com ouro ou prata e o entendimento de que a peça é mais bonita por ter sido quebrada. É uma coisa um pouco diferente do nosso hábito, por isso que me chamou muito a atenção. Então, kintsukuroi é uma coisa que os artesãos japoneses cultivam, principalmente alguns relacionados à cerâmica. Eles insistem em trabalhar aquela peça que talvez muitos de nós considerássemos como perdida.
Mas eles têm esse hábito, eles têm essa cultura de reparar essas cerâmicas, mas tem alguns detalhes bastante interessantes que eu gostaria de chamar a tua atenção. Eles não fazem a reparação com aquela cola famosa, cola tudo, aquela cola branca, que muitas vezes a gente usa em casa. Eles usam nessa reparação ouro e prata. Eles misturam pó de ouro ou prata a um outro elemento para dar liga, e eles vão restaurando essas peças. Literalmente, a expressão kintsukuroi significa consertar com ouro. E se você for pesquisar, você vai ver coisas muito interessantes que eles cultivam, e não é muito comum aos nossos olhos ver isso. Geralmente, quando uma peça quebra, por mais querida que ela seja para nós, é muito comum, que pena, quebrou, se for o nosso filho ou a filha, leva aquela bronca, isso era de estimação, isso era da vovó, isso era do casamento, isso foi não sei quem que deu, mas você reclama, você lamenta, mas pega a pazinha, pega a vassoura, junta, vai lá para o lixinho e joga tudo fora. Alguns, dos japoneses que têm essa cultura, eles não fazem isso. Eles vão lá e juntam todas as peças daquilo que se quebrou e começam a trabalhar para que essa peça novamente fique inteira. Mas é claro que ela não vai mais ser igual ao que ela era. Mas agora, como eles fazem esse conserto com ouro e prata, esses detalhes agora passam a aparecer nessa peça. Ela já não é mais igual. Mas eles acrescentam a esse ato uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o fato de dar agora a essa peça consertada mais valor do que eles davam a outra. Porque eles entendem que agora essa peça tem uma história para contar. E ela foi restaurada, ela foi recuperada. É uma peça que resistiu, é uma peça que tem novamente, pode novamente ser apreciada, ou ser vista, pode novamente ser admirada. E isso me chamou bastante atenção quando a gente olha para o Evangelho de Cristo Jesus e para a proposta de Deus para as nossas vidas. E apesar de essa cultura japonesa, essa expressão, ela não tem nenhum vínculo religioso, eu queria trazer você para a palavra de Deus, para que nós pudéssemos olhar algumas coisas que são bastante semelhantes a esse conceito, mas que são de uma preciosidade ainda maior quando aplicados à nossa vida, e tem a ver com uma maneira como Deus nos trata. A primeira coisa que eu queria destacar para você é que talvez a gente se esqueça disso, mas Deus nos criou para sermos perfeitos. Talvez por conviver há tanto tempo e com tantas pessoas imperfeitas e com as nossas próprias imperfeições, nós nos distanciamos dessa visão de Deus para a nossa vida, para esse objetivo de Deus para nós, que era ter cada um de nós, eu e você, perfeitos, sem nenhum tipo de falha, sem nenhum tipo de dano, ou algo que tirasse de nós o valor. Quando a gente vai para Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, nós temos a expressão, na criação do homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem estava falando isso? Deus, o próprio Deus. E quando ele apresenta esse propósito de criação, dizendo, façamos a nossa imagem e semelhança, ele está dizendo que eu e você, no plano original de Deus, não tínhamos nenhuma falha de caráter, não tínhamos pecado, não tínhamos nenhuma mácula, não tínhamos nenhum problema com o humor azedo ou doce demais, nós não tínhamos muito daquilo que hoje nos torna tão humanos e peculiares, aquilo que nós somos. Nós precisamos lembrar que o propósito de Deus para cada um de nós é a perfeição, porque a imagem e semelhança de Deus é perfeição. Deus é perfeito. Não existe nele sombra de variação, não existe imperfeição, não existe fraqueza. Não existe nada na imagem e semelhança de Deus que possa macular aquilo que ele é. E o primeiro homem e a primeira mulher foram criados assim. Mas quando chegou o pecado, essa perfeição foi atingida. O pecado, quando alcançou as nossas vidas, os seres humanos,
nos atingiu de uma forma tão intensa, que é como se cada um de nós tivéssemos simplesmente caído no chão, e agora nos víssemos em pedaços, dezenas de pedaços. Aquilo que era perfeito, aquilo que não tinha falha, agora está espalhado em diversos pedaços. Você consegue imaginar algo tão perfeito de Deus sendo impactado de uma maneira tão profunda? Essa foi a consequência do pecado. Quando ele entrou no coração dos nossos pais, lá no Jardim do Éden, e por conta disso, toda a nossa história foi transformada, e nós carregamos até hoje as consequências de termos sido completamente estilhaçados e despedaçados, de termos sido criados como obra-prima, como uma obra perfeita, mas uma vez atingidos pelo pecado, já distantes da perfeição, já não mais aquilo que éramos, já não mais aquilo que Deus gostaria que eu e você fôssemos. Mas o que eu queria compartilhar com você, que é precioso da parte de Deus, é que quando isso aconteceu, Deus poderia, naquele momento da criação, olhar para essa situação e falar assim: puxa, que pena, quebrou. Eu fiz com tanto carinho, fiz com as minhas próprias mãos, soprei o fôlego de vida, dei da minha vida para que o homem vivesse. Mas que pena, quebrou. Filho, pega a pazinha e a vassoura, junta os caquinhos, vamos ter que fazer de novo, porque esse não deu certo. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que Deus fez? Não foi. E aí está algo maravilhoso da graça de Deus, porque Deus não nos descartou, você não foi descartado por Deus quando o pecado alcançou a tua vida, por mais que isso tenha trazido para você, para a tua vida, para a minha vida, para a nossa existência, a imperfeição. Deus continuou nos amando, mesmo nós não sendo mais perfeitos como éramos na criação. João 3,16 traz essa declaração maravilhosa de Deus, que nós conhecemos, que a gente tem gravado no nosso coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outras palavras, Deus continuou nos amando de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que creia em Jesus, não seja recolhido pela pazinha, e não vá ser jogado pela lixeira, mas possa ser restaurado pelo amor de Deus. E é isso que Deus trouxe para mim e para a tua vida. Essa é a possibilidade nova que Deus trouxe para nós, porque nós poderíamos simplesmente termos sido descartados. Já não éramos mais perfeitos, já não tínhamos mais perfeição. Mas através de Jesus Cristo e do sacrifício de Jesus, Ele recolheu cada um de nós, cada um dos caquinhos que nós éramos, mas Ele fez algo ainda mais precioso do que é feito na cultura japonesa. Ele não usou ouro ou prata, Ele usou o seu amor, a sua misericórdia, e misturou ao sangue de Jesus. E juntou cada um dos pedaços de nós. E falou assim: eu quero ver você inteiro de novo. Você não precisa continuar quebrado, despedaçado. Eu quero você inteiro. E fez essa obra magnífica de restauração na vida de cada um daqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus é muito mais precioso do que ouro ou prata. O sacrifício supremo que Ele fez, que ele pagou,
é muito maior do que a gente pode conceber ou imaginar. Nada poderia ter mais valor do que isso. E isso agora está marcado na tua vida. Se espiritualmente você olhar para você, eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar aquele momento onde você estava aos pedaços, quebrado. Onde já não havia mais em você beleza. Onde havia apenas em você as marcas da tragédia, do pecado, da ação do pecado sobre a tua vida. Onde qualquer um poderia olhar e falar assim, não serve mais para nada, não tem mais valor. Que pena. Mas a partir do momento que você se encontra com Jesus, o Espírito Santo, que é o autor dessa obra maravilhosa, foi juntando cada um dos pedaços que você tinha. E foi juntando cada parte daquela com o sangue de Cristo, a graça e a misericórdia de Deus. E novamente foi juntando, um a um, colando, cada um de novo. E hoje você está aqui com uma peça ainda mais preciosa e valiosa do que você era. Porque você traz agora sobre você, impregnado em você, nessa reconstituição, nessa restauração, você traz em você agora a marca do sangue de Jesus, está em nós. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. Isso está em nós agora. Isso está marcado em nós agora. Isso nos faz inteiros novamente. Isso nos sustenta. Porque os tempos são tão complicados e é tão difícil. E se não fosse essa graça maravilhosa de Deus, a gente não sobreviveria. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5,15. Olha mais uma vez a declaração do plano e propósito de Deus. Deus continua olhando para nós e projetando para as nossas vidas, irmãos, a perfeição que estava lá no início, quando tudo começou. Só que, quando Pedro escreve, ele usa uma palavra assim, simples, até talvez muito leve, quando ele fala assim, olha, depois de terdes sofrido por um pouco, ele está dizendo assim, olha, essa nossa vida, essa nossa trajetória, o tempo em que você vai continuar, ainda como uma porcelana restaurada, com as suas peças novamente coladas, é um tempo pequeno, é pouco, que na verdade é o tempo de duração da nossa vida, da nossa existência. E ele não exclui dessa realidade o sofrimento, porque o sofrimento faz parte dessa imperfeição que veio ao mundo pelo pecado. A gente não tem como escapar disso. É por isso que nós continuamos como que colados naquelas imagens que eu mostrei ali, de algumas dessas porcelanas, onde você destaca muito bem o que foi consertado. A gente continua assim, porque o pecado continua próximo a nós e continua fazendo parte da nossa realidade, assim como as consequências do pecado continuam nos machucando, trazendo dor e sofrimento. Mas a promessa de Deus é que Ele mesmo há de novamente nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Essa continua sendo a proposta de Deus para cada um de nós. Esta continua sendo a visão de Deus para cada um de nós. Essa obra poderosa de Deus, ela continua acontecendo. Porque volta e meia, no nosso dia a dia, por conta das lutas, dos sofrimentos, das dificuldades, a gente deixa cair um pedaço de nós. E quando você se apresenta diante de Deus, e quando você vai olhar, nossa Deus, está faltando um pedaço. Bati de novo, quebrei de novo, trinquei de novo.
E é por isso que continuamente nos apresentamos diante de Deus para falar: Senhor, me perdoa, me conserta, me restaura. E aí Deus vem de novo com o seu amor e com sua graça, e mais uma vez nos envolve, e como aquele artesão cuidadoso, minucioso, nos restaura uma vez mais. E esse é um dos momentos preciosos onde isso acontece de uma maneira sobrenatural. Às vezes a gente chega aqui quebrado, moído, estraçalhado, passou uma semana complicadíssima, passou uma semana onde não aconteceu aquilo que você queria, pelo qual você está orando, ou as dificuldades, ou as tristezas. Essa nossa semana foi marcada por tristeza. Nós hoje aqui carregamos dentro de cada um de nós a tristeza que compartilhamos com a família Fuzeta. E talvez mesmo, ou além disso, você tenha outras dificuldades e frustrações. E nos apresentamos diante de Deus como aqui completamente quebrados. E fala: Deus, eu nem sei onde que ficaram os pedaços que eu deixei essa semana. Cheguei aqui, mas eu nem sei como é que eu consegui chegar. Só sei que foi pela tua misericórdia. Mas você pode, meu querido, na tua oração, falar: Deus, mas por favor, não permita que eu volte para casa do mesmo jeito. E Deus começa a derramar da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. E o Espírito Santo vai trabalhando em nós, Ele vai nos apaziguando, Ele vai apacentando, Ele vai passando o óleo nas feridas, Ele vai tratando, Ele vai trazendo novamente no nosso rosto cansado, endurecido, um leve sorriso de esperança, porque Deus continua agindo em nós da mesma maneira. O seu bálsamo precioso, a sua unção poderosa continua aqui sendo derramada sobre nós e operando em nossas vidas. E nós vamos sendo restaurados. Nós estamos sendo restaurados. Graças a Deus por isso. Glória a Deus porque nós temos essa oportunidade. Nós não somos proibidos de viver esse momento. Nós temos que aproveitar esse momento. Mas tem uma coisa a mais que Deus também quer fazer. Além de restaurar a nossa vida. Um dia também esse mundo que nos cerca, que está manchado pelo pecado, que está se deteriorando, literalmente está se desmantelando, também vai ser restaurado. Porque a gente sai daqui às vezes restaurado, tudo colado de novo. A gente dá um passo para fora e se depara com uma realidade chocante de novo. Você sai daqui do domingo e cai como se fosse numa matilha de lobos, no mercado, no trabalho, onde você tem que fazer, nas suas atividades, nos teus desafios. Você é mais uma vez impactado pelo excesso de violência, pela dor, pela tristeza que cerca esse mundo. A gente fala assim: Deus, termina a tua obra. Completa a tua obra de restauração, Senhor, porque a nossa terra também precisa ser restaurada. E a palavra de Deus diz que isso vai acontecer. Apocalipse 21, de 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha como a proposta de Deus de restauração continua sendo sinalizada para cada um de nós, e não apenas para as nossas vidas, mas também para o nosso mundo. O pecado que hoje nos machuca, que nos faz chorar, não vai mais ter poder sobre nós, sobre a nossa terra. Notícias como essa que chegaram até as nossas casas, ou talvez até você nessa semana, quando mais de 80 pessoas morreram atropeladas por um caminhão lá na França, em Nice. Crianças,
homens, mulheres, que estavam ali apenas celebrando, vendo um show de fogos de artifício. E você vê a maldade humana, por conta do pecado, fazendo estrago, colocando pessoas em pânico, em desespero, dor que não tem tamanho. Mesmo nós, irmãos, que cremos na esperança da ressurreição, choramos, como choramos essa semana, porque dói. Os efeitos do pecado continuam causando dor na gente, continuam machucando. Essa imperfeição, pela misericórdia de Deus, tem os seus dias contados. Nós não sabemos quantos dias são, mas Deus sabe. E a promessa de Deus é: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia. O novo de Deus, meu querido, não é o remendo. O novo de Deus que vai ser implementado e que nós iremos viver, não é mais o remendo dos cacos, porque nós seremos transformados e viveremos e seremos aquilo que Deus gostaria que fôssemos lá no princípio. Nós não seremos apenas consertados. Aqui nós somos consertados. Aqui nós caminhamos consertados e nós testemunhamos desse conserto maravilhoso que Deus fez e continua fazendo em cada um de nós. E fala assim: Deus juntou os cacos que eu sou e me fez inteiro de novo. E Ele pode fazer o mesmo na tua vida. Por mais espedaçado que você esteja, Ele pode fazer o mesmo na tua vida. Eu sou prova disso. Mas tem uma notícia ainda melhor. Você não vai apenas ser, por mais valor que você tenha, cacos juntados, restaurados. Você vai ser novo. Você vai ser completamente novo, porque aquele que prometeu diz: eis que faço novas todas as coisas. Um povo santo, redimido, transformado, completamente transformado, para habitar numa terra nova, completamente transformada. Essa canção que nós cantamos por último agora, ela é uma versão de uma canção australiana, daquele grupo chamado Hillsong. O título dessa canção em inglês é Cornerstone. E como nós não achamos nenhum nome melhor para essa canção, a gente chama internamente no grupo de louvor de Cornerstone. Então nas fichinhas está aqui a fichinha do Diácono Jefferson. Deus é fiel, se o sol se pôr, Maranata, Cornerstone. Não que nós sejamos poliglotas, não é esse o caso. Mas a Cornerstone é a pedra de esquina, que é Jesus. Essa canção foi escrita em dezembro de 2010, quando havia acabado de acontecer um atentado terrorista em Estocolmo, na Suécia. E um dos autores dessa canção diz que estava lá, visitando a igreja, naquele local, e ele viu a dor que circundava todas aquelas pessoas, aquela nação, aquele país, aquela cidade impactada por um ato de terrorismo. E eles escreveram essa canção. A nossa tradução, ela não consegue ser exatamente fiel ao original, porque senão a gente não consegue cantar. Mas ele fala na versão original, que a esperança, e a única esperança, está no sangue de Jesus e na sua justiça. Minha única esperança, ao olhar esse cenário tão complicado, tão triste, tão desolador, é estar firmado em Cristo Jesus e na sua justiça, porque Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra base, em cima da qual nós podemos construir um alicerce, firme e suficiente para aguentar os trancos da vida,
e as dores e as dificuldades e tudo aquilo que tem nos afetado. Jesus é a base dessa nossa restauração. Jesus é aquele em cima do qual nós podemos ser novamente reconstituídos, reconstruídos e restaurados. A única proposta capaz de nos sustentar inteiros, novamente restaurados, é estarmos firmados no sangue de Jesus e na sua justiça, e tendo o Senhor como nosso fundamento principal e único. A tua vida está firmada em Deus, em Cristo Jesus? Você tem permitido que Deus restaure a tua vida? Você tem permitido que Ele junte os cacos, ou ainda não permitiu que essa obra maravilhosa de Deus seja feita em tua vida? Existe uma resposta capaz de calar a dor ou apaziguar o coração nesses momentos de tristeza, de dor, de desespero, de choque pela violência desmedida, de incompreensão pela maldade humana. A resposta é Jesus. A resposta é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas.